Uhum. Já está gravando, doutora? Pode começar. Vamos pessoal, lá. A ideia foi o seguinte: a gente traz um caso de hepatite C, um doente que mais ou menos simples, que a gente vê no dia a dia, é um doente de vida real, mas é uma paciente que foi acompanhada durante muitos anos e de hepatite C, depois fez um primeiro tratamento, um segundo, e depois a Andrea vai falar da avaliação da fibrose hepática por um método diferente, que é a metabonômica. Ela vai explicar, e foi a tese de doutoramento dela. Então, é uma senhora de... Hoje em dia ela vai fazer 75 anos, mas na época que começou, em 2003, ela tinha 58. É natural de Jaboatão dos Guararapes, é colada em Boa Viagem, é um município do Grande Recife e procedente daqui de Recife. É viúva e ficava em casa. Ela me procurou em julho de 2003, mais ou menos, tinha uns 58 por aí. Por conta de uma hipertensão, ela foi para o cardiologista e descobriu um aumento de enzimas hepáticas, e já o cardiologista pediu uma sorologia e veio um anti-HCV positivo. De antecedente, ela tinha 3 filhos, todos 3 cesáreas. Tinha um antecedente forte, que o marido tinha falecido uns anos atrás com HIV/AIDS. Para ela me contar isso, foi um sigilo muito grande, uma coisa assim muito marcante para ela. Desde então, ela começou a fazer uso, foi diagnosticada de hipertensão, ela passou a fazer uso de moduretic com atenolol, e também tinha feito uma colonoscopia que tinha uns divertículos, mas assim, nada sintomático. Nunca tinha tomado transfusão, nunca tinha usado droga, nem bebida, nem tabagismo. Passo seguinte. Então, um estado geral, um exame físico praticamente normal, uma frequência um pouquinho reduzida, talvez pelo atenolol, uma pressão no limite, um peso de 64 quilos, ela tinha um IMC de 23, uma senhora um pouco alta para ser mulher, e no cardiovascular respiratório nada demais. E ela já trazia para mim a primeira vez um anti-HAV IgG positivo, um anti-HBC com anti-HBS positivo, talvez ela tenha pego com o marido, e anti-HIV negativo. Autoanticorpo negativo, FAM e músculo liso, um ultrassom tinha um pouquinho de esteatose e uma endoscopia normal. Daí eu pedi uma carga viral e um genotipo, e veio 229.270 unidades internacionais, o genotipo 1B. E aí eu pedi para fazer uma biópsia. Na época ainda era aquela classificação de ISHAC, não era? Como era o nome? Bom, dividir a atividade lobular, portal, periportal e fibrose. Hoje em dia, a gente traduzindo seria um A2 com F1. E aí, com esse quadro, uma pessoa assintomática, naquela época a gente já dispunha de interferon pegilado, e ribavirina era o protocolo indicado através da Secretaria de Saúde pelo SUS. E aí a gente propôs esse tratamento para ela e começou. Passo o seguinte. Em 30 de junho de 2004, ela tinha esses exames, umas transaminases um pouco elevadas, aí umas 5 vezes, uma TGO de 152 com um normal de 31, uma TGP de 207, uma gama-GT também um pouquinho aumentada, um hematócrito de 38, hemoglobina 12,7 e plaquetas normais. Nessa época do início do tratamento, ela tinha 1.572.081 cópias. E aí a gente começou com essa dose de 180 microgramas, que era a dose habitual, e 1 grama de ribavirina, 4 comprimidos de 250. Com mais ou menos 15 dias, ela volta no consultório se queixando de muita astenia, tontura e náusea. O hematócrito tinha caído de 38 para 26, a hemoglobina de 12,7 para 8,6, e vinha com toda essa sintomatologia. Tinha havido uma queda também de transaminase, mas nada muito grande.
Daí eu não tinha como pegar a eritropoetina de imediato pela secretaria. Eu entrei com o processo e coisa, mas não sai logo. E aí eu reduzi a ribavirina de 1 grama para 500 e pedi para ela voltar com 15 dias. Ela voltou, aí caiu ainda mais um pouquinho, o hematócrito de 26 para 25, hemoglobina de 8,6 para 8, e ela continuava ainda com astenia, tontura, ela assintomática, por conta da anemia. Daí ela conseguiu a eritropoetina, e aí a gente começou a fazer a eritropoetina, e eu tinha reduzido também o PEG para metade da dose, até a eritropoetina chegar, depois voltei para a dose plena e continuei com os 500 miligramas de ribavirina. O hematócrito foi subindo para 36, depois 38, e aí eu consegui subir a ribavirina para 3 comprimidos, mantendo, eu acho que era 10 mil unidades de eritropoetina por semana. E aí foi ela ainda com um pouco de astenia, mas melhorou a tontura, melhorou a náusea, e com mais ou menos... nessa época houve uma queda grande, eu acho que com 12 semanas de tratamento, para 11 mil a viremia, de 1.500.000 para 11 mil. Tinha uma história de cair 2 logs para a gente ver se continuava ou não. Houve uma queda, caiu 2,0, né, 2 vírgulas, mas não foi assim tão... Teria que ter baixado abaixo de 10 mil, mas ficou no limite. E aí eu resolvi, conversando com ela, continuar o tratamento. Por 6 meses, mais ou menos, em novembro de 2004, em janeiro de 2005, ela negativou a viremia. Continuava ainda com eritropoetina, com 180 microgramas de peglado e ribavirina em 750, que dava mais ou menos uma dose entre 11 e 12 miligramas por quilo de peso, que ela tinha 65 quilos. Perdeu um pouquinho de peso por conta da anemia e tal. E aí completou os 6 meses do tratamento, o vírus ficou indetectável a partir de 6 meses, que tinha aquele negócio de 24 semanas, se tivesse negativo, continuava, se não tivesse, suspendia. Aí ela estava negativa, a gente foi até mais 6 meses com essa dose. Meses depois de suspenso o tratamento, eu pedi um HCV-RNA, naquela época tinha também qualitativo e quantitativo, eu pedi primeiro qualitativo, e veio positivo. Ela recidivou. Faço o seguinte. Vou dar uma paradinha aí, Ed. Oi. Vamos pedir para os mais antigos comentarem esse tratamento que a gente fazia com os mais novos que não usaram interferon. Eu estou vendo aqui a Patrícia, a doutora Patrícia Oliveira, está aí? Que gostava muito de interferon. Eu adorava interferon. Achava uma droga excelente. O Ed deve lembrar disso, a minha revolta. Era. E para hepatite B, que era todo dia? Pelo amor de Deus. Então, e eles lembram quando a gente só usava interferon convencional sem riba, Ed? Que ninguém respondia, eu ficava revoltada. Os doentes choravam para parar o remédio. Você quer comentar como que a gente fazia? Bom, acho que o Ed falou a maior parte das coisas, né? Então, a gente tinha que ter mesmo um RNA positivo, evidentemente. A gente biopsiava, a se que houvesse uma contraindicação formal, né? E a gente entrava com o interferon peglado, no caso do peglado, né? O2A, O2B, né? Associado à ribavirina, né? E era esse sofrimento mesmo, né? Quer dizer, a gente tinha uma série de critérios para manter ou não o tratamento, tinha que fazer os logs, então, assim, acho que 12 semanas, se o log tivesse caído menos que 2 vezes, a gente podia interromper o tratamento, senão a gente podia continuar até o 6º mês. Se no 6º mês tivesse indetectável, isso que o Ed falou, a gente podia continuar mais 6 meses, senão de novo interrompia o tratamento. E os efeitos colaterais eram inúmeros, né? Essa paciente teve vários, né? Ela até chegou a ter leucopenia, né? Teve um pouco, sim, teve leucopenia, anemia, leucopenia, plaquetopenia, eventualmente febre, dor no corpo, astenia, perda de peso, emagrecimento, infecções, irritabilidade, depressão,
teve um paciente que colocou fogo dentro do armário porque ele não achava uma calça, eram coisas do gênero que a gente via. E a ribavirina... Você viu que tacou fogo no... Lembra disso, Lúcia, que tacou fogo no armário? Eu estou lembrando do outro que botou fogo no caixa eletrônico porque segurou o cartão. Bom, tudo bem que esse eu posso dar alguma razão. Ele foi preso, coitado. Mas tinha uns quadros psiquiátricos bem importantes mesmo. Esse que pôs fogo no armário, a gente teve que interromper, eu lembro, né? Então, esse era um dos critérios também para interrupção de tratamento, quadros psiquiátricos, ideação suicida e tal. Enfim, e a anemia induzida pela ribavirina, principalmente, também associada ao interferon, mas muito menos o interferon, muito mais a riba, né? E aí era isso, a gente ia manejando como dava, podia pedir eritropoetina se tivesse, se não tinha que, enfim, ir modulando a dose de ribavirina, exatamente como o Edmundo fez, né? E a gente ia tentando segurar. Ela até que, considerando as mexidas todas que deu aqui, ela até que conseguiu ficar indetectável. Muitos pacientes acabavam não respondendo. A taxa global de resposta aí na vida real, a resposta virológica sustentada, né, na vida real, né, não na literatura da indústria, é em torno de 40%, não costumava exceder muito mais do que isso. Então, era tudo de ruim, né, porque era uma droga cara, cheia de efeitos colaterais, e com uma taxa de resposta que estava longe de ser satisfatória, né? Acho que é isso. Não sei se faltou... Alguém mais quer fazer algum comentário sobre os tratamentos de antigamente? Então vamos em frente, Ed. Bom, aí em 2005, 2006, ela continuou sendo acompanhada com a gente. Ela ia todo ano, que eu não coloquei tudo, porque senão não ia terminar nunca. Mas ela ia anualmente, às vezes 2 vezes por ano e tal, e com o cardiologista também para ver a pressão. Daí o cardiologista trocou para valsartana, ela tomava Moduretic e com atenolol, introduziu simvastatina, ela começou a fazer uma hipercolesterolemia e veio se mantendo, de vez em quando ia lá comigo e tal. Em 2009, mais ou menos, 5 anos, 6 anos depois da primeira biópsia, eu fiz uma outra biópsia. Naquela primeira tinha dado um A2, um F1, e agora deu um A1, F0. Eu acho que isso, provavelmente, a doença não deve ter evoluído, talvez tenha sido um erro aí de amostragem, um fragmento que não foi muito bom, mas pelo menos não tinha progredido. E ela ficou muito contente, assim, por não ter progredido e tal, e continuou sendo acompanhada 1 vez, 2 vezes por ano. Ela é uma pessoa, assim, com um nível intelectual bom, uma pessoa esclarecida, e aí a gente continuou acompanhando. Passo seguinte. Em 2013 também tem outros acompanhamentos, continuava também fazendo uso de valsartana com atenolol, o colega trocou a simvastatina por pravastatina e associou somalgin. Nessa ocasião, o exame físico normal, tudo normal, direitinho, só que um ultrassom de controle veio com um fígado com uma textura discretamente grosseira. Um baço normal, uma veia porta normal. Eu repeti uma endoscopia nessa ocasião, por conta desse ultrassom, eu tinha uma gastrite, não tinha nenhum indício de hipertensão portal. E fiz uma biópsia novamente, 4 anos depois da de 2009. E aí houve progressão, veio um A1, nessa de 2009 tinha sido F0, estava meio fora da curva, e agora progrediu para um F2. E aí eu comecei a ficar assustado. Foi mais ou menos nessa época que começou a se falar em DAA. Tinha aquela história já do Boceprevir, do Telaprevir, mas que dava uma anemia violenta, porque era associado com interferon e coisa, e eu não tinha nem a menor possibilidade de propor isso para ela. Mas já estava se falando em drogas até interferon free. Passo o seguinte.
Bom, e aí o laboratório dela, durante esses anos todos, ela persistiu o tempo todo com uma transaminase um pouco aumentada, 2 vezes, 3 vezes o limite superior de normalidade, a gama-GT também, mas mantendo uma albumina boa, um INR bom e um hemograma dentro da normalidade, que era o basal dela, com um hematócrito em torno de 36, 37 e um hemoglobina em torno de 12, 13 e tudo tranquilo, tudo bem. Uma viremia que ficou bem elevada depois desse tratamento inicial, com 7 milhões, 9 milhões. Naquela época começou o negócio a gente começou a usar o log. Os laboratórios começaram a liberar o resultado a partir de 2015, eu acho, nessa época. E ela, a primeira vez, teve um log de 7,24 e uma carga viral de 17 milhões de unidades internacionais por ml. Uma viremia bastante alta em 2015. E aí continuou, nessa época aí, entre 2016 e 2019, ela ficou mais ou menos 2 anos e meio afastada. Ela não me procurou. Ela teve uns problemas com o neto, alguma coisa assim e tal, e não foi no consultório. Ela ia no cardiologista, mas comigo não. E aí eu tenho essa falha aí de exames dela entre 16 e 19. E ela voltou em 2019, aí já sabia, ela já tinha tomado conhecimento da disponibilidade dos DAAs, do tratamento interferon free, e voltou com um hemograma normal, umas transaminases um pouquinho não muito aumentada, aí, 1,5 vezes, menos de 2 vezes, e uma carga viral nessa ocasião de 9.120.000 unidades, com um log de 6,96. E aí a gente conversou e propôs um novo tratamento para ela com os esquemas novos sem interferon. Passo o seguinte. Nessa época, ela estava tomando valsartana com amlodipino, a pravastatina e o somalgin. Eu conversei com ela e a gente resolveu, em vez de entrar pelo SUS, entrar pelo plano de saúde que ela dispõe. Ed, só uma perguntinha, por favor. Ed? Foi não? Está ouvindo? Presta Oi, atenção. Amélia. Só que é uma paciente que também tem síndrome metabólica, com certeza, porque ela tem hiperlipidemia, é hipertensa, não é? Ela é pré-diabética, não? Não, diabetes não. Ela tinha uma Nem dislipidemia e uma hipertensão. Tá, e a ultrassom dela deu esteatose, na primeira ultrassom que você mostrou aí para nós, não No foi? primeiro, nos outros não. Essa esteatose regrediu um pouco, mas aí começou a aparecer no ultrassom sinais de hepatopatia crônica. Ah, tá. Tá? E a biópsia não falava nada sobre doença hepática gordurosa? Não, nenhuma das 3 biópsias. Nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Tá, ok, não obrigada, falava obrigada. nada de esteatose. Ela perdeu um pouquinho de peso depois do primeiro tratamento e tal, mas depois ficou o basal dela em torno de 65 quilos. Mas ela é uma senhora alta. Tem 1,65 m. Obrigada. Nada. Bom, aí nessa ocasião tinha esses exames, aí eu não fiz mais biópsia, porque não tinha mais assim, muita indicação, e pedi uma elastografia que veio, foi um 2D Sharewave, que veio com 10,95 kPa, um IQR de 21%, compatível mais ou menos com um F3. Ou seja, essa doença dela, no começo, em 2003, era um F1, depois a gente tem uma biópsia de 2013, a última biópsia, e depois agora essa elastografia com F3. Ela evoluiu em 17 anos, 16 anos, de um F1 para um F3, uma evolução mais ou menos lenta, não foi tão desesperadora e tal, mas que evoluiu. Não? E aí não tinha mais o que discutir, que não oferecer um tratamento para ela sem ribavirina. E aí, diante disso, eu fiquei muito na dúvida, porque eu não podia usar ribavirina para ela. Ela tinha um ultrassom que mostrava algum indício de doença hepática. Ela talvez fosse uma cirrótica já, um Child-A e tal, e fiquei na dúvida. Mas eu também não, eu só posso fazer esse tratamento para ela, eu não posso perder agora. E eu não posso usar ribavirina. Eu pensei em fazer 12 semanas associado com ribavirina, mas a ribavirina para ela não vai tolerar de jeito nenhum. E aí eu pensei comigo de fazer 24 semanas e sem ribavirina, mas como o último tiro que eu tinha, a última bala que eu tinha para tentar curar
essa senhora. E aí foi o que a gente fez, meio fora de protocolo. E aí a gente começou no dia 10 de setembro, Sofosbuvir com Ledipasvir. Isso não foi pelo SUS, ela entrou com uma ação judicial em cima do plano para o plano comprar o medicamento. Eu parei assim a pravastatina, porque tem interação com o Ledipasvir, e também diminuí, e também tirei o anlodipino. Era a valsartana era o Diovan ano, eu tirei o ano e aumentei a dose, era 160, eu passei para 160 de 12 em 12, o valsartana simples, sem nada. Ela tinha uma carga viral nessa época, agora em setembro do ano passado, de 9.110.000, e aí com mais ou menos um mês, caiu para 25 unidades, o limite de detecção desse teste e o hematócrito e hemoglobina se mantiveram normais. E aí a gente foi, ela ficou super feliz, eu acho que na quarta ou quinta semana, quarto ou quinto mês de tratamento, ela ficou negativa. E quando foi em fevereiro, a última semana das 24, a gente fez um outro RNA e estava negativo. E agora em maio, um mês e meio atrás, ela me mandou, aí começou o negócio da pandemia, ela me mandou pelo telefone, pelo celular e tal, e ela teve uma RVS. Então, é um caso simples de uma doente que foi tratada com interferon pegilado há 17 anos, 16 anos atrás, que negativou, mas depois voltou a positivar. Ela evoluiu o grau de fibrose, quer dizer, é uma doença realmente que evolui se a gente não tomar cuidado e não interferir antes e tal. E durante esse período todo, ela não queria nem ouvir falar em ribavirina, ela ficou traumatizada com o uso desse medicamento. E aí ela teve uma RVS. Mas tem um porém nesse doente. Ed, você quer falar um pouquinho da sua escolha de 6 meses? Então, Eduardo, eu falei porque eu não podia usar ribavirina de jeito nenhum para ela. Eu não tinha certeza que ela não era cirrótica. Apesar da biópsia mostrar um F3, ela tinha indícios no ultrassom de um fígado já heterogêneo, de alguns sinais de hepatopatia crônica. Se ela fosse cirrótica, ela tem um chaio de ar. Mas eu disse, sei lá, eu queria acabar com a doença dela, de todo jeito, eu queria curar. Então, eu disse, eu vou tentar 6 meses sem ribavirina, de todo jeito, para ver se consigo curar, porque isso vai ser, a doença está progredindo na minha cara, depois eu não sei quando é que eu vou conseguir de novo, se ela não responder, quando é que eu vou conseguir de novo tratar ela. Essa situação seria específica do cirrótico, né? Que acho que é um daqueles estudos. Um dos íons lá que comparou Harvoni com Riba 12 versus Harvoni 24, mostrando que se você não der ribavirina em cirrótico, você precisa dar 24 semanas. Né? Você tem uma resposta melhor, né? Tá, certíssimo. Passa. Por favor, André. Se vocês olharem essas caixas de Harvoni, a do lado direito, o cor-de-rosa, que tem os 400 miligramas escrito, é diferente do cor-de-rosa que tem do lado esquerdo. É um cor-de-rosa mais escuro. E em cima do nome Harvoni, na tampa da caixa, tem escrito rosa. Essa caixa foi a 5ª caixa que ela tomou, o 5º mês. E quando ela chegou no consultório, acho que no começo do 6º mês, ela me disse, doutor, essa caixa que eu acabei agora, o comprimido era diferente dos outros. Aí eu disse, como assim? Ela disse, não, esse comprimido era cor-de-rosa, os outros todos eram brancos. Aí eu disse, não pode, a senhora está enganada. Eu disse, não, doutor, eu tenho certeza. Esse que eu tomei era rosa, e esse da 6ª caixa que eu comecei agora, esses dias, é branco novamente. Aí eu disse, não pode. Aí ela disse, e a cor do vermelho, do rosa que tem na caixa,
é um pouco diferente dessa quinta das outras. Aí eu disse, quando você vier a próxima vez, traga essas caixas. Ela trouxe essas 2 caixas, eu fotografei. E aí a representante da Gilead tinha vindo, chegou no consultório, e eu mostrei a ela, ela disse, não, isso não pode, isso tem alguma coisa estranha. Está falhando. Está ouvindo, Lúcia? Agora Sim, melhorou. é que deu uma falhada, mas agora já voltou. Então, se a gente olhar esses números que tem os lotes, é um Arvone alemão, tem escrito Deutschland. Mas os números das 2 caixas que tem os lotes que tem embaixo do código de barra são iguais. Isso deu maior confusão, porque eles mandaram para São Paulo para ir para a Gilead, para a matriz teve que mandar para os Estados Unidos, e foi o maior rolo esse negócio. Essa caixa que tem a cor, que o comprimido era rosa, era falsificada, não era da Gilead. Eles acham que é outro comprimido, devia ser Sofosbuvir com Ledipasvir, mas de outro fabricante que não o americano, que não o alemão. Talvez eles tenham comprado, tem umas fábricas na Índia, tem fábrica em outros locais. E não tinha um comprimido para eles testarem, né? Porque ela usou Ela toda tinha a tomado caixa. tudo, não tinha mais. Bom, então, a quinta caixa, ela tomou esse comprimido que a gente não sabe exatamente o que era. E pior, ela guardou todas as caixas e todos os frascos. Teve 2 caixas das anteriores que ela tomou, que era Arvone, fabricado pela Gilead americana, só que era vencido. Falsificaram a data de vencimento da caixa. Imagina. Meu Então, Deus. Já pensou? Então, eram 2 caixas. Mas ela não retirava no SUS. O convênio dela comprou as 6 caixas. O plano de saúde foi com ação liminar, com ação judicial. Tinha um monte. Então, das 6 caixas que ela tomou, uma era falsificada e 2 estavam vencidas. Estavam Mas vencidas. essas vencidas, o médico da Gilead disse que mesmo estando vencido, o prazo que o remédio ainda funciona dá pelo menos mais uns 6 meses pela frente. Então, o remédio, mesmo estando vencido, ele deve ter feito efeito. Agora, essa quinta caixa, que é esse rosa diferente, é que a gente não sabe. Talvez, aí, no 5º mês, ela já tivesse negativa. E aí não recidivou. Não sei, a gente não sabe. Aí, isso foi... passa o seguinte, André, por favor. Isso foi denunciado. A Gilead denunciou para a Anvisa e a Anvisa mandou esse negócio. A Anvisa informa que está circulando no país uma falsificação de medicamento Arvone da empresa Gilead Sciences, farmacêutica do Brasil, indicado para tratamento da hepatite C, A versão falsificada é esse número aí de lote e tal, e a versão original de Arvone é a seguinte caixa, com rótulo em português, contando... Bom, o dela estava falsificado. Passa o seguinte. E aí a própria Anvisa mandou uma carta para ela, com o nome dela, dizendo aqui em pequenininho, tem um bocado de coisa escrita, fazem um bocado de perguntas, isso foi bem recente, foi agora o mês passado, para ela responder como se ela tivesse comprado o remédio. Não foi ela que comprou, quem comprou foi o plano, ela foi vítima, ela não tem culpa nenhuma. O plano dela que comprou, o pessoal da Anvisa acha que é essa empresa Medic Pharma, que é uma empresa brasileira que falsificou, que vendeu esse negócio adulterado e tal, e aí não sei como é que vai fazer. Parece que ela foi proibida, essa Medic Pharma, de distribuir remédio e vender remédio no Brasil, eu não sei, aí está do ponto de vista legal. E a doente ligou para mim, mandou esses documentos da Anvisa que ela recebeu. Eu disse, não, a senhora responda, a filha dela é uma pessoa também farmacêutica, eu disse, a sua filha é farmacêutica, responda com ela, dizendo que a senhora não foi a senhora que comprou, foi com ação liminar judicial, e que a senhora não tem nada a ver com isso, e jogue a coisa toda para cima do plano de saúde da senhora. E ela comunicou o plano, e o plano também ficou horrorizado, parece que também entrou
gaiato na história, mas está se resolvendo aí, está se fazendo as medidas judiciais cabíveis. É isso, é uma doença assim, que foi acompanhada durante muito tempo e que depois teve um RVS e, apesar de ter usado esse remédio aí, meio adulterado. A gente estava conversando ontem, né, eu e Edmundo, eu falei, ainda bem que você tratou por 6 meses, porque 3 meses foram muito duvidosos dos 6. E você fez um fibroscan pós-tratamento, Ed? Ainda não, Eduardo. O tratamento terminou agora e foi quando começou esse negócio da pandemia. E aí eu fiquei meio assim, com medo. Talvez, não sei, talvez seja cedo ainda. Tem 3, 4 meses depois que terminou o tratamento. E ela é uma senhora de 75 anos, ela está trancada dentro de casa no apartamento, não sai para lugar nenhum. Esse negócio do remédio, que pediram para ir buscar as caixas, uma pessoa da Gilead, para ir buscar as caixas dos medicamentos no apartamento dela, e ela pediu que não fosse, que ela mandava tudo pelo correio e tal, e que não queria receber ninguém em casa com medo do negócio do Covid. E aí ela mandou, não sei, acho que ela mandou para o Sedex, não sei, mandou para não se comunicar com ninguém. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Esse comunicado da Anvisa, ninguém recebeu aqui desse grupo, não? Não. Faça o anterior, André, por favor. Esse aviso aí, que é um negócio, foi publicado, eu acho, não sei, em Diário Oficial, não sei aonde, em algum lugar. Esse também não vi. Que coisa, não? Isso é uma coisa muito triste, porque é a vida da pessoa. Quer dizer, se essa senhora se tivesse tomado um remédio falsificado mesmo, não tivesse curado. Ainda bem que ela curou, quer dizer. Mas se não tivesse acontecido, quer dizer, ela ia morrer com a cirrose por conta de gente maluca que queria ganhar dinheiro. Certamente venderam um remédio que já estava vencido e o outro foi falsificado, quer dizer. Essa empresa aí que está distribuindo esse negócio está comprando um remédio bem barato e, sei lá, e vendendo por outro preço. Não sei como é o esquema aí de trambique. E quantas coisas assim a gente está vendo nessa pandemia agora, né? De falcatrua de todo tipo, com todos os itens um absurdo. A gente vai ter que ter cuidado agora com comida, com alimento vencido nos supermercados, nas lojas e coisas, porque essas lojas, as coisas todas ficaram fechadas durante esse período. Eu acho que outro dia na televisão, num jornal, alguma coisa assim, milhares de litros de cerveja, eu acho que foi nos Estados Unidos, que foi jogado fora porque ficaram nos barris dos bares, dos pubs, das coisas, e nos Estados Unidos a coisa é bem fiscalizada e tal, eles pegaram e mandaram jogar fora, e jogou fora tudo, a cerveja e tal, porque estava vencida, porque ficou aí 3 meses sem ninguém consumir e tem que jogar fora. Desperdício, né, Ed? Oi? Desperdício. Podia mandar para o Brasil, né? Vamos Vai ver que era Belo Horizontina. Vamos continuar? Andréa vai apresentar o trabalho que ela fez. Ok, então, vamos dar continuidade à sessão com essa pequena apresentação que eu preparei de metabonômica na avaliação da fibrose hepática. Antes da gente começar, eu queria agradecer o convite e dizer que para mim é uma alegria estar participando da sessão de hepatologia da Escola Paulista de Medicina. E, assim, diante de tantas adversidades que a gente vem, a possibilidade de aumentar a interação com serviços de hepatologia de excelência brasileira nenhuma é uma coisa boa que aconteceu nessa pandemia. Então, vamos lá. Bom, como a gente viu, né, no caso que o doutor Edmundo apresentou, a hepatite C é uma doença predominantemente fibrosante
que leva mais ou menos 30% dos pacientes a cirrose e cerca de 20 anos de infecção. Essa paciente do Dr. Edmundo evoluiu de um F1 para um F3 em 15, 17 anos de infecção. Isso tem um impacto muito importante no prognóstico da doença, e segundo a Organização Mundial da Saúde, enquanto, né, a gente tem aqui tuberculose, HIV e malária com queda de mortalidade, as hepatites ainda apresentam uma curva ascendente de mortalidade nessa avaliação entre 2000 e 2015. Boa parte dos óbitos são em decorrência de cirrose, tanto pelo vírus B quanto pelo vírus C. Cirrose ou sua complicação mais importante, o hepatocarcinoma. E a hepatite C está perdendo espaço aqui para a doença metabólica, né? Ela hoje configura como segunda indicação de transplante hepático, mas ainda é a primeira indicação de transplante por CHC. Estadiar a fibrose hepática não é só importante, né, para a gente definir quem tem fibrose avançada, porque esses pacientes precisam de estratégia de vigilância e de tratamento, mas também porque até certo ponto a fibrose pode ser reversível, né, e isso já foi demonstrado na época do interferon, e nesse trabalho, por exemplo, 38 pacientes Child-A, com biópsia pré e pós-tratamento na época ainda do interferon ou PEG, associado à ribavirina, com intervalo médio entre as biópsias de 79 meses e um follow-up de 61 meses pós-RVS, mostrou que 61% dos pacientes saíram da classificação F4. Como a gente pode ver aqui nesse exemplo, o paciente que antes do tratamento era um F4, passou para um F3, com as traves fibróticas bem fininhas. E isso tem um impacto bem positivo no prognóstico desses pacientes, como mostra essa coorte americana, com 1.800 pacientes. A sobrevida de 10 anos dos pacientes com RVS foi igual à da população geral e bem superior à dos pacientes que não apresentaram resposta ao tratamento ou aqueles não tratados. Bom, em relação ao estadiamento da fibrose hepática, né, na hepatite C, a gente ainda tem como padrão de referência a biópsia hepática. Entretanto, esse é um procedimento invasivo, geralmente é feito por via percutânea, com agulha fina, ele tem contraindicações, não é livre de complicações, necessita de centro especializado, de treinamento profissional e, além disso tudo, não é perfeito. Pode ser influenciado por erro de amostragem ou uma variabilidade intra ou interobservador. Como aconteceu, inclusive, nesse caso, né? A primeira biópsia era um F0, a segunda era um F... Não, a primeira era um F1 e a segunda era um F0. E aí os métodos não invasivos, né, dentre os testes sorológicos, a gente pode dizer que, de uma maneira geral, eles são bons para o diagnóstico de F3 e F4, mas eles têm uma menor acurácia para diferenciar fibrose leve de fibrose intermediária. Dentre os métodos físicos, a elastografia hepática por ultrassom, ela pode ter menor acurácia em algumas situações, como em obesos, na presença de inflamação aguda ou colestase, e também necessitam de experiência do examinador. A elastografia hepática por ressonância parece ser o melhor teste não invasivo para avaliação da fibrose. Entretanto, ela é pouco acessível e tem um custo alto. Nesse contexto, surge, então, uma técnica ômica, que é chamada de metabonômica ou metabolômica, e que se situa abaixo, aqui, olha, da genômica, da proteômica, da transcriptômica e da proteômica. Ela fica aqui, tá? E ela é baseada no metaboloma humano, que é o conjunto de pequenos compostos de baixo peso molecular, que são os açúcares, lipídios, aminoácidos e nucleotídeos. Os metabólitos, eles são os produtos finais da transcrição e da tradução. Portanto, eles são o fenótipo do sistema biológico. Existe um banco de dados, que é esse Human Metabolome Database, que é livre, acesso livre,
e que já conta com 114 mil metabólitos nessa versão que foi atualizada em janeiro de 2019. Então, o que acontece é que a gente tem muitas vias metabólicas e de resposta imune que são conservadas evolutivamente e são altamente integradas em um mecanismo homeostático central. Isso quer dizer que quando surge uma perturbação bioquímica, por exemplo, por um estado patológico, existe uma resposta metabólica na busca do restabelecimento da homeostase. Isso levaria, então, a uma impressão digital dessa perturbação. Então, a resposta metabólica, né, do organismo seria uma impressão digital dessa perturbação. E aí essa técnica ômica, ela basicamente consiste de duas estratégias, a metabonômica e a metabolômica. Eu estou fazendo essa pequena distinção porque vocês vão encontrar os dois termos na literatura. A metabonômica, ela é uma medida quantitativa dessa resposta metabólica após um estímulo fisiopatológico ou alteração genética, mas ela analisa de forma dinâmica os metabólitos, quantificando-os de forma relativa, enquanto que na metabolômica, esses metabólitos são analisados de forma absoluta, eles são medidos e quantificados de forma absoluta. No dia 30 agora do mês de junho, eu fiz uma pesquisa, né, no PubMed e utilizei naquele campo de pesquisa avançada os termos metabonômica e metabolômica no título do artigo. Isso resultou num aumento crescente do número de publicações a partir de 1998, 99, quando a técnica foi primeiro definida. Então, a gente vê um número crescente de publicações, chegando a 7.480 publicações no ano de 2019. Cerca de um terço dessas publicações, 16.500, são em seres humanos. Então, tem muita pesquisa também em modelo animal. E com plantas também, tem bastante variedade nos estudos. Bom, então, um estudo típico, né, de metabonômica, ele parte de uma questão biológica, né, e da utilização de um biofluido, que aí pode ser soro, pode ser urina, pode ser sêmen, pode ser líquor, até macerado de tecido. A partir daí, os dados vão ser obtidos através de espectroscopia de massa ligada com cromatografia líquida ou cromatografia gasosa, ressonância nuclear magnética ou espectroscopia por infravermelho. Esses dados passam, então, por uma análise estatística multivariada, que aí tem de vários tipos, análise discriminante, árvore de classificação ou rede neural, para gerar os resultados que tentarão responder à pergunta biológica inicial. Só um minuto. Quer que volte? Não, pode voltar ali. Para simplificar isso que a Andrea está falando, essas ferramentas, a ressonância, a espectroscopia de massa e tal, identifica um espectro de cada substância dessa, pelos vários métodos, e joga para uma análise estatística, que é um negócio também super complicado, que tem uns padrões chamados de quimiometria, que analisa, porque muitas vezes o olho da gente, o olho nu, não consegue identificar alteração no espectro, são alterações muito discretas. E aí um software identifica isso e tenta padronizar, vamos dizer, os doentes que têm hepatite C, eles estão diferentes dos que não têm hepatite C, por exemplo, através dessas espectroscopias, através desses softwares que analisam, e depois isso tem um tratamento estatístico. Bom, então, dentre as técnicas, né, que é bastante feito no estudo de metabólica, é a ressonância nuclear de prótons do biofluido. Isso porque todos os metabólitos orgânicos contêm hidrogênio. Então, o que acontece é que a gente pega
um biofluido que está num tubinho bem fininho aqui nessa foto e coloca aqui nesse espectrômetro, que é uma máquina de ressonância bem parecida com a máquina de ressonância de imagem, só que ela é menor e tem um campo magnético maior. A base da espectroscopia de ressonância do biofluido é a mesma da ressonância de imagem. Ela é baseada na propriedade dos spins nucleares que se posicionam quando submetidos a um campo magnético. Quando existe um pulso de radiofrequência que perturba esse campo magnético, esses spins eles se movimentam e saem do seu estado de menor energia para um estado de maior energia. À medida que esse pulso é retirado, eles voltam para o seu estado original de energia. Fazendo isso, eles liberam também energia que é captada na forma de um espectro. Tá? Então, aqui a gente tem um espectro de soro de um paciente cirrótico, e o que a gente vê aqui é um deslocamento químico. Tem alguém com o microfone ligado. Microfone aberto. Então, o que a gente tem aqui é um deslocamento químico desses átomos de hidrogênio, dessas moléculas, tá? E esse deslocamento ele é característico dos metabólitos e a intensidade do sinal é também proporcional à sua concentração naquela amostra. Então, com isso, a gente consegue dizer onde é que estão alguns metabólitos. Por exemplo, esse pico aqui, ó, de número 6, corresponde à alanina, certo? Então, vamos lá. A partir daí, então, a partir desses dados quibiométricos, que foi exatamente isso que o Edmundo falou, a gente parte para a construção dos modelos metabonômicos. Para construir esses modelos, a gente precisa utilizar ferramentas estatísticas multivariadas de reconhecimento de padrões, uma daquelas que eu mostrei anteriormente, tá? O que essas ferramentas estatísticas fazem? Elas pegam um grupo de amostras e separam em dois grupos, aquele relacionado ao evento estudado e aquele não relacionado ao evento estudado. Isso está aqui representado, por exemplo, nos dois grupos, olha, um vermelho e um verde, certo? A gente não vai poder entrar aqui em detalhes dessas técnicas, que são técnicas estatísticas, de estatística multivariada, mas o que é importante que a gente saiba é que elas todas são de reconhecimento de padrões, tá? Então, lembrando de novo, um grupo relacionado ao evento estudado, outro grupo não relacionado ao evento estudado. Então, nós temos aqui alguns exemplos, que a gente chama de formalismos. Análise de componentes principais, PCA, análise discriminante linear, LDA, e a análise discriminante por mínimos quadrados parciais, PLSDA. Então, a gente vai mostrar alguns estudos, e aí vocês vão ver, eu vou falar, olha, esse é um modelo por PCA, esse é um modelo por PLSDA ou por LDA, certo? E são as ferramentas que foram utilizadas. Essas ferramentas, elas pegam, vamos dizer, um exemplo grosseiro, elas pegam todos os doentes que têm hepatite C e o software identifica quais são, nesse espectro, o que é que tem para cima, o que sobe, o que é que desce na espectroscopia. E ele tenta agrupar e fazer uma média daquele modelo, daquele perfil espectrômico de quem tem hepatite C e de quem não tem. E, com isso, ele consegue discriminar a hepatite C de outra doença, de outra coisa. E se usa muito também, hoje em dia, para negócio de uso de doping de cavalo em jockey club, em corrida de cavalo. Então, eles sabem o perfil, o modelo que o animal que toma determinada droga, determinada estimulante, dos que não tomam. Então, eles fazem isso com a urina, bota a urina dentro daquela panela de pressão, faz o espectro e depois identifica. Isso é muito rápido, não requer nada, não requer processamento nenhum da urina, de nada, e aí dá o resultado de imediato com metabonômica.
Então, a técnica tem sido estudada desde 1999, né, em várias frentes, incluindo toxicologia, erros inatos, neoplasias, doenças as mais variadas, e em hepatologia, ela tem sido estudada em hepatites virais, em doenças metabólicas, não alcoólica e alcoólica, em cirrose e complicações, no hepatocarcinoma, transplante hepático e fibrose hepática. Especificamente em relação à fibrose hepática, a gente sabe que o fígado é o maior órgão maciço e um importante centro metabólico do corpo humano. A assinatura metabólica da fibrose hepática seria uma ponte para a descoberta de novos marcadores e alvos terapêuticos. O ponto-chave da fibrogênese hepática, nós sabemos, é a ativação da célula estrelada hepática, que passa da forma quiescente para a forma ativada de biofibroblasto, e nessa transformação ela perde o seu fenótipo adipogênico, ela libera a vitamina A que ela estoca. E aí ocorre um aumento da deposição de matriz extracelular. Todo esse processo da ativação das células estreladas, em associação com as múltiplas sinalizações do processo inflamatório, levam a várias alterações no metabolismo que estão relacionadas à fibrose hepática, principalmente nesses 3 metabolismos, o dos carboidratos, lipídios e aminoácidos. Em relação aos carboidratos, o que ocorre no paciente com fibrose é uma glicólise em excesso nas células estreladas. A glicólise, que é a primeira fase da respiração celular, que ocorre no citossol, ela tem baixo rendimento energético e acumula lactato. Então, o que acontece é que as células vão ficando com uma fome energética cada vez maior. E isso leva a uma disponibilidade cada vez menor do glicogênio e um aumento da neoglicogênese, com oxidação de outras fontes de energia, como proteína e lipídios. Em relação aos lipídios, ocorre uma redução da produção de bile e um aumento da lipólise e beta-oxidação dos ácidos graxos, como parte da produção de energia, né, desses compostos lipídicos. E isso leva à redução dos lipídios, incluindo colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeo, VLDL, e um aumento dos ácidos biliares, tanto no soro quanto na urina. E em relação aos aminoácidos, ocorre um aumento dos aminoácidos aromáticos, que estão mais ofertados, tanto pelos shunts portosistêmicos, quanto pela inabilidade do fígado, e também uma redução dos aminoácidos de cadeia ramificada, que são utilizados na detoxicação da amônia no músculo, gerando glutamina. Então, é mais ou menos isso que acontece, aumenta os aminoácidos aromáticos e diminui os de cadeia ramificada. Isso seria, então, o fenótipo metabolômico central da fibrose hepática, né? Resumindo isso que eu falei, né? O que, basicamente, os 2 processos principais desse fenótipo seria o desvio da respiração mitocondrial, que é de alto rendimento energético, para a glicólise citossólica, juntamente com o aumento da beta-oxidação dos ácidos graxos. A semelhança, isso daqui, olha, o desvio da respiração mitocondrial, ocorre também nas células cancerosas, é chamada de efeito de Warburg. Então, aquela história, né, da fome energética cada vez maior, junto com a beta-oxidação de ácidos graxos. Isso levaria ao aumento de sais biliares e uma redução dos lipídios, tá? Então, aqui, conforme vai progredindo a cirrose, né, o que a gente vai tendo é um aumento da beta-oxidação lipídica, uma diminuição da respiração mitocondrial e um aumento da glicólise citossólica, que levaria ao aumento dos sais biliares e uma redução dos lipídios. Tá? E isso ocorreria a partir de uma agressão do saudável, seja viral, metabólica, de qualquer natureza. Ela é tão mais intensa quanto mais importante o processo,
e vai passar para essa fase 1, que é uma fase inflamatória, chegar numa fase 2, que é uma fase de cirrose, até o desenvolvimento do hépato ou colangiocarcinoma numa fase 3. Então, assim, como todas essas alterações metabólicas, elas vieram de um acúmulo de evidências, né, desses estudos que a gente citou, que vem crescendo desde 1999, e como exemplo, eu trouxe para vocês alguns estudos, né, da aplicação do método em fibrose por hepatite C, até para a gente tentar correlacionar com o que a gente já viu até agora. Então, nesse estudo, os autores avaliaram 203 pacientes com hepatite C, um ano pós-transplante hepático, hepatite C não tratada, um ano após o transplante hepático, com biópsia, e separaram os pacientes em 2 grupos, fibrosantes rápidos, aqueles com F3, F4, de fibrosantes lentos, aqueles F1, F2. Construíram um modelo por OPLS-DA, utilizando cromatografia líquida e espectroscopia de massa do soro desses pacientes. E nesse gráfico a gente pode ver que os pacientes fibrosantes rápidos, e que estão aqui representados por esse triângulo, estão de um lado do gráfico, enquanto que os pacientes fibrosantes lentos estão do outro lado do gráfico, ou seja, o modelo conseguiu separar esses 2 grupos. E os autores mediram, então, vários metabólitos e demonstraram um aumento de esfigobielinas, do ácido tauroquenodesoxifólico e do ácido glicocólico, além de demonstrarem uma redução dos aminoácidos de cadeia ramificada e um aumento dos aminoácidos aromáticos nos pacientes F4. Então, como a gente comentou anteriormente. Nesse outro trabalho, os autores avaliaram 27 pacientes com hepatite C e cirrose, e também avaliaram 30 pacientes com hepatite C sem fibrose por biópsia, utilizando um modelo PLS-DA através da análise de espectro de soro por ressonância. Esse modelo conseguiu separar os pacientes sem fibrose em vermelho daqueles com cirrose em verde. Isso pode ser notado tanto nesse gráfico de score, que é bidimensional, como nesse que é tridimensional. A gente vê aqui os pacientes com fibrose F4 em verde, separados dos pacientes sem fibrose F0 em vermelho. E esse modelo alcançou uma acurácia de 91% com 3 componentes. E quando a gente testa a acurácia desse modelo, existe um teste chamado teste de permutação, em que são realizadas mais de 1000 permutações do modelo original. E a acurácia desses modelos permutados é comparada com a acurácia do modelo original. Então, esse gráfico mostra que o modelo criado, nenhum modelo permutado foi melhor do que o modelo criado. E aí os autores também dosaram vários metabólitos, e demonstraram que colina, acetato e LDL apresentaram maior poder para discriminar os cirróticos. Construíram, então, um score derivado da combinação linear desses 3 metabólitos, que alcançou uma área sobre a curva, que é essa daqui, de 0,92 para o diagnóstico da cirrose. E aí o nosso grupo de pesquisa, em associação com a Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco, resolveu testar a metabonômica para avaliação de fibrose em pacientes com hepatite C crônica. Nós estudamos pacientes adultos com biópsia hepática ou diagnóstico clínico de cirrose. Construímos 3 modelos metabonômicos, utilizando espectroscopia de soro desses pacientes, e construímos um modelo, então, para fibrose significativa, fibrose avançada e cirrose, utilizando os formalismos LDA e PLS-DA. E comparamos o desempenho desses modelos com os índices APRI e FIB4. Então,
nós analisamos 69 pacientes, 78% deles com biópsia hepática, 22% com cirrose clínica, 60% com fibrose significativa, 40% com fibrose avançada e 26% com cirrose. Então, nós podemos ver aqui, olha, a análise da performance dos modelos por PLSDA para fibrose significativa nessa primeira coluna, fibrose avançada nessa segunda e cirrose nessa. Foram 3 modelos. Nesse gráfico de score, em 3 dimensões, a gente pode observar a separação dos pacientes com fibrose significativa, assim como nesse modelo a gente observa a separação dos pacientes com fibrose avançada, e nesse de cirrose, dos pacientes que não tinham esse perfil. Os modelos alcançaram uma acurácia de 100% para a fibrose significativa, 100% para a fibrose avançada e 84% para a cirrose, utilizando 5 componentes principais. E naquele teste de permutação, com mais de 1.000 permutações do modelo original, nenhum teste permutado foi superior ao modelo construído. Uma outra forma de avaliação, agora com modelos metabonômicos por LDA, a gente comparou a performance desses modelos para fibrose significativa comparando com APRE, para fibrose avançada comparando com FIB4 e para cirrose comparando com APRE, tá? Os modelos mostraram sensibilidade de 97% e 92%, sensibilidade de 97% e especificidade de 92% para fibrose significativa, 96% de sensibilidade e 95% de especificidade para fibrose avançada e 100% de sensibilidade e 98% de especificidade para cirrose. Considerando os intervalos de confiança, o que a gente observa é que a performance do modelo foi similar à do APRE para fibrose significativa e para cirrose. Da mesma forma, a performance do modelo foi similar à do FIB4 para fibrose avançada. Entretanto, esses modelos classificaram corretamente todos os pacientes que estavam na zona cinza desses 2 índices, que a gente lembra que tanto o APRE quanto o FIB4 tem um ponto de corte inferior e superior, e os pacientes que ficam entre o ponto de corte inferior e superior, eles não conseguem ser classificados, ficam na zona cinza. Então, o modelo metabonômico classificou corretamente esses pacientes. E se a gente considerar os pacientes que foram corretamente classificados, então, aqueles pacientes que teriam a biópsia evitada, nesse gráfico a gente pode ver que pelo APRE, para a fibrose significativa, pelo APRE, 48% dos pacientes teriam a biópsia evitada, e pela metabonômica, 95% dos pacientes. Para a fibrose avançada, 54% dos pacientes teriam a biópsia corretamente evitada, enquanto que para a metabonômica chegou a 95%. Então, resumindo, para a gente não se alongar muito, a fibrose hepática na hepatite C crônica, ela tem importante impacto prognóstico. O estadiamento da fibrose hepática ainda não é ideal. A metabonômica é uma técnica ômica em franca expansão no estudo de novos marcadores diagnósticos e terapêuticos. E a ferramenta tem se mostrado promissora na avaliação da fibrose hepática. Obrigada. Parabéns, muito boa apresentação. Eu vou... Parabéns, Andréa.
parar a patente. Parabéns, lindo trabalho. Agora, Parabéns, André. Eu queria fazer uma pergunta. Deu para entender. Parabéns pelo trabalho, tá? Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta. Quando vocês avaliaram esses pacientes e avaliaram a fibrose pela biópsia, vocês analisaram também a atividade inflamatória? Ela Inflamatória, se ela influenciou nesse resultado? Para mais ou não? Porque a gente vê que no ELF Score, que utiliza ácido hialurônico, uma metaloproteinase, procolágeno, às vezes, teve um trabalho que nós fizemos que, nas doenças autoimunes, que a gente tem muita inflamação, ele subestadiou e ele superestadiou. Então, imaginando, né, que para nós é uma novidade fantástica, e você fica tentando, né, ver. Falei, será que por acaso eles analisaram e a inflamação influenciou alguma coisa? Não, a gente não analisou, mas você me lembrou de um outro trabalho, porque, assim, aqui não dava para trazer muita coisa, não que tenha milhares de trabalhos em fibrose hepática em humanos, não tem, né, mas a gente consegue ter aí uns 7 trabalhos, a 8, e tem um bem interessante que utiliza biópsia hepática e utiliza o ELF como padrão de referência para construir o modelo. E eles acharam que a performance dos modelos foi melhor quando o ELF foi utilizado como padrão de referência do que quando a biópsia foi utilizada como padrão de referência. Como assim? Eles acharam isso, é bem interessante. Porque a biópsia Sim. É uma análise estática, né? Não é uma análise evolutiva, né? E o ELF tem mais esse perfil, né? Só que o ELF não é acessível, né, para a gente. Não é acessível e também depende do tipo de patologia, né? Uhum. Você viu que não tem nenhum trabalho com doenças autoimunes, né? No que você citou, tem hepatite B. Tem muito em doença gordurosa. Alguma coisa que mostre mais ou menos inflamação, né? Para não, talvez, esses pacientes, para acompanhar a atividade, resposta ao tratamento. Agora, tem muito com doença gordurosa, muitos. Nesse ponto aí, Elze, nós até já conversamos com o Edmundo e o professor lá da Química, né, Ed? E nós conseguimos estabelecer lá um caminho para justamente poder estudar as hepatites autoimunes, porque para a gente seria muito útil ter algum marcador que refletisse aquilo que está acontecendo no tecido e você não precisasse biopsiar, principalmente no pós-tratamento, né? Exatamente. Então, o problema, parou por conta da pandemia, a gente não foi em frente, porque a Clarice até ia para lá levar material e tudo mais, mas, de qualquer forma, o nosso N é pequeno para tirar essas conclusões, né? A gente precisaria de muito paciente com biópsia que tivesse soro no momento da biópsia. E a gente não tem isso de rotina, né? Então, a gente até alargou, né, fizemos lá, vamos pegar com 6 meses, então, de distância, ou antes ou depois da biópsia, mas não é o ideal. O ideal seria ter uma casuística, onde a gente tivesse os soros no momento da biópsia, uma casuística grande, e aí estudar isso, tanto a fibrose quanto a inflamação, para ver se tem uma assinatura de hepatite autoimune, né? Mas, Maria Lúcia, o Ricardo até acha, o Ricardo é a pessoa que trabalha também com metabolômica lá, ele até acha que é possível a gente fazer alguma coisa com esse N. É claro que tem espaço para muito, mas que é bem possível, inclusive ele tem como agora a gente tem discutido isso, vamos deixar para mais para frente, ele falou, tudo bem, mas a gente pode fazer alguma coisa preliminar e ir aumentando, né? Desde que a gente reduza um pouco esse tempo de biópsia. Isso. Agora, o que eu ia comentar é que para a construção desses modelos, se você observar os estudos que eu mostrei, não tem muitos pacientes.
Então, são 30, 40 pacientes num grupo, 40... É isso, 50, esse é o argumento dele. Ele falou, olha, 45 já é muito. Exato, né? Para construir o modelo não é necessário muita coisa. Agora, para validação externa do modelo é que a gente precisa ter um N maior, né? Que era o que eu queria fazer. Respondendo... O desempenho na histossomose? O desempenho da histossomose. Então, no cistosoma, a gente teve um trabalho agora que a gente mandou para a revista e também consegue separar bem, porque a biópsia no cistosoma é muito ruim, porque a fibrose é grosseira, não é uma fibrose difusa como ocorre na hepatite C ou na hepatite B ou na hepatite autoimune. É uma fibrose chamada periportal. Então, você pode... com a agulha de biópsia, você transpixar uma trave de fibrose e pegar um fígado com hepatócitos praticamente normais, sem fibrose. Então, a biópsia do cistosoma tem que ser uma biópsia em cunha, uma biópsia grande, com, sei lá, alguns centímetros de fragmento. Não dá para uma biópsia de agulha você ter ideia. Então, no cistosoma, o ultrassom é o método padrão, praticamente. Só que a classificação pelo ultrassom, o examinador, o ultrassonografista, tem que ter uma experiência muito grande para poder classificar. E isso é a dificuldade. Então, essas pessoas que têm isso, um dia vão se aposentar e tal, e a gente... Então, na metabonômica, nesse artigo, parece que funcionou bem. Então, eu não trouxe, porque já tinha muitos slides, se eu fosse colocar mais esse outro trabalho agora, ia ficar, mas consegue diferenciar. A questão toda são os pontos intermediários, mas de quem tem um padrão A ou B na classificação de NIA-MEI, são 6 graus, de A até F, e separa bem quem tem A ou B, ou fibrose muito leve, para quem tem E e F, para quem tem fibrose avançada. Então, isso, a metabonômica, esse trabalho mostra assim, a diferença tranquila. O problema todo é esse CD, são os intermediários, aí é mais complicado e tal. Agora, para um screening, para a gente pegar doente que já está evoluindo no cistosoma para hipertensão portal e tal, que está subindo de um estágio D para frente, que começa a ter indícios de varizes, essa coisa toda, no campo seria uma coisa muito boa, porque esses que teriam já indícios de que a doença está evoluindo, a gente traria para tomar alguma medida terapêutica, sei lá, de fazer ligadura de varizes, alguma coisa, tratar, e os outros não, os outros ficariam na zona rural sem problema. Agora, voltando para a pergunta de Elze, esse negócio da inflamação na hepatite autoimune, realmente é uma doença que tem uma atividade inflamatória muito grande, geralmente é uma doença muito, muito florida, com uma bioquímica muito alta. Mas se a gente pegar a hepatite autoimune, todo mundo vai ter isso. Então, o padrão da hepatite autoimune vai ser aquele. O que a gente vai tentar diferenciar é quem tem mais fibrose e quem tem menos fibrose. Então, talvez não seja tão difícil. Talvez essa atividade inflamatória não vá atrapalhar muito, entendeu, Elze? Agora, só fazendo para ver. Realmente não tem, que eu saiba, eu acho que não tem nenhum trabalho. Não sei se Clarice ou Andréa viram. Eu achei um, mas é uma paciente que tem uma sobreposição com hepatite lúpica, e aí fica meio confuso, porque, na verdade, tem produção de metabólito semelhante, né, de repercussão, que pode ser dos dois e tudo, mas o que você está falando é que, na verdade, a gente cria um padrão para a doença na diferença, né? E como toda hepatite autoimune tem inflamação, esse já é uma variável que afasta, né? A não ser que ela esteja perguntando, tipo, a gente encontrar nível de inflamação, tipo, maior ou menor, para intervenção terapêutica, né? Não para diagnóstico. E aí talvez, não sei, mas essa é outra coisa. Isso eu teria que estudar um pouco mais, que, aliás, André é muito mais habilitado a responder isso. Eu teria que estudar um pouco mais sobre refração. Agora, então esse estudo não dá para dizer nada, mas tem esse só. Seria muito bom, né? Muito interessante ter um... A inflamação, concordo com esse mundo, não seria um problema. Na verdade, era para as duas coisas. Eram para as duas. Na verdade, a gente está mais interessada na inflamação. Realmente influenciaria, mas a fibrose a gente já sabe que vai ser bom, a gente já sabe o grau de fibrose, o que a ideia era sim, a gente vai ainda encontrar alguma coisa
que mostre se o paciente tem mais ou menos inflamação, para que a gente não, para acompanhar a resposta ao tratamento desse paciente, a gente não precise fazer uma biópsia hepática como método invasivo, né? Então, Elze, aí a pergunta seria diferente, porque tem modelo desses formalismos que ela fala, de PSLA, que você pode ser um modelo supervisionado, você pode dizer ao software que esse doente tem muita inflamação pela transaminase e aquele outro doente tem pouca inflamação. E aí ele vai separando. O próprio modelo separa o espectro daquele que você disse que tem muita inflamação do que não tem. E depois ele faz um modelo, quem tem inflamação e quem não tem. Entendeu? Nesse caso que Edmundo estava falando, desses métodos supervisionados, né, você faz um modelo, que é um modelo teste, e aí você utiliza a informação de classe, ou seja, você vai dizer quem tem mais inflamação e quem não tem. Aí constrói o modelo com essa informação. Aí você pega esse modelo e testa num outro grupo, e você não fornece a informação para ver se ele separa. Então, dá para a gente construir um modelo, né? Dá para construir um modelo para atividade inflamatória, assim como dá para construir para fibrose, depende da pergunta que você faz. Exatamente, esse aqui é o intuito, né? A gente conseguir separar a inflamação para, eventualmente, evitar uma biópsia de controle de tratamento. Aí você tem um modelo que é um modelo teste, e depois você vai fazer a validação desse modelo. Tira um pouco, pega aqueles pacientes em atividade, soros de pacientes em alta atividade, com certeza absoluta, e cria um modelo a partir deles. Exatamente. E aí eles são a referência. Aí quem não tem é diferente disso, né? Um é diferente de zero. Precisaria ter um modelo. Talvez seja interessante você usar pacientes com hepatite aguda, né? Não hepatite crônica agudizada de qualquer etiologia, hepatite aguda, para tentar identificar qual é o modelo que sugere inflamação, né? E poder distinguir os grupos, né? Para ver o que é inflamação, o que é metabonômica de inflamação, o que é de fibrose. Porque num modelo em que você tem uma hepatite autoimune, que é uma doença crônica, e, portanto, pode ter algum grau de fibrose, mas muita inflamação, você talvez tenha uma superposição dos metabólitos, não sei. Né? Então, talvez tenha um grupo com hepatite aguda, né? Para fazer um modelo, e um outro grupo com uma cirrose inativa, ou mesmo o que você já tem, né? E aí conseguir distinguir um pouco melhor e entrar em cima disso com os pacientes que têm as duas coisas, e ver o quanto que é de uma coisa, o quanto que é de outra, que é útil também para estimar fibrose, porque os modelos que a gente tem, por exemplo, fibroscan, elastografia, frequentemente essas duas coisas se superajuntam e dificultam a nossa avaliação em termos de fibrose, porque superestimam a fibrose, né? Você acha, Andréa, que tem essa superposição entre os metabólitos do processo inflamatório e da fibrogênese, célula estrelada ativada e tudo mais? Será? Pode ter, né? Pode ter sim, mas são tantos metabólitos que o tratamento estatístico é justamente para isso. É para reduzir a dimensionalidade desses dados, né? E conseguir transformar inúmeros dados iniciais em menor número de dados a serem analisados. Então, você pega um monte de metabólito e transforma num grupo de metabólitos e vai ser encarado como um componente. Daqueles que eu mostrei naquele gráfico tridimensional, eu falei, é um gráfico tridimensional, tem 3 componentes ali. Cada componente daquele é um grupo de metabólitos. Então, como se fosse uma assinatura bem interessante mesmo da doença, né? Agora, deixa eu falar uma coisa. Aí volta a história da Lúcia, que ela falou no começo. Se quer ver atividade inflamatória, o soro tem que ser muito próximo da biópsia, porque a inflamação é um negócio muito dinâmico. Muda dia a dia, muda transaminase, muda tudo. Diferente da fibrose, que é uma coisa mais estática, mais lenta, não muda tanto. A inflamação, se quiser ver isso, a atividade inflamatória no tecido, você vai ter que ter uma biópsia e o soro com dias de diferença, com muito pouco tempo. Falhando. Aí é em no cima máximo mesmo. 3 meses, né? Não sei. E correlacionar com as transaminases, né? Sim. Acho que esse aí tem que ser em cima mesmo, aí tem razão. Eu acho que André, eu acho que o mais difícil, uma pergunta aí, acho que o mais trabalhoso, vamos dizer assim, não o mais difícil, é exatamente pegar o momento de doença dos pacientes, porque o modelo
você constrói em cima da estrutura que já existe, é sempre o mesmo. Pelo pouquíssimo que eu sei, eu estou estudando isso há 4 meses. Mas tem exatamente isso, você relaciona a doença ou qualquer outra coisa, a fisiologia, a um padrão de metabólico. E aquele é a assinatura, e a partir dali você põe naquele padrão todos. Então, se a gente tiver os pacientes, está feito praticamente, né? Isso, põe na máquina e define. Todo esse trabalho que eu mostrei é feito por um programa de computador. Então, assim, se o colhe que a gente faz é a impressão, pacientes. A impressão digital da doença. Exato. Então, o que a gente faz assim, é selecionar os pacientes, coletar a amostra biológica, levar para análise quimiométrica. A partir daí, os dados são tratados num programa, num software de análise estatística multivariada. E aí os dados a gente vai depois interpretar, analisar, etc. Mas o trabalho maior, vamos dizer assim, é o computador que faz. E esse trabalho, para vocês terem uma ideia, às vezes eles colocam os dados no computador de tarde e só vai ficar pronto no dia seguinte de manhã. Seria interessante analisar. Imagina um ser humano, né? Meu Deus, Felipe! Eu acho que seria interessante analisar as discordâncias de Fibroscan, né? É, legal. O que a gente vê toda hora de Fibroscan que sai de F0, vai para F4, no paciente trata, não trata. Acho que seria interessante ver o que acontece com a metabonômica, né? Para ver se eles eram realmente F4, viraram F0, ou quanto que foi a inflamação que falseou o Fibroscan. Que hoje a gente, você falou mesmo, a gente biopsiar menos, a gente perde muito do parâmetro inflamatório e superestima ou subestima por Fibroscans, as diferentes ordens de fibrose. Superestima, né? Superestima. Então, pergunta para ti, André, para criar o padrão, eu vi que existem algumas doenças, inclusive neurológicas, que já têm definido, tem algumas, mas para criar o padrão de resposta metabonômica daquela determinada doença, pelo que eu vi, pelo que eu li, o N inicial não precisa ser muito grande, né? Não. Precisa ser muito característico, muito bem definido, muito bem, mas não grande, o padrão, né? Aí depois é que a complicação começa. Perfeito, é isso mesmo. Então, a gente sai de uma fase de construção para uma fase de validação externa. Aí sim, você vai utilizar aquele modelo construído no maior número de pacientes possível, tem um cálculo, né? O cálculo do N, para poder validar externamente o modelo. Aí sim ele estaria mais ou menos pronto para ser usado. Mas a primeira fase não precisa de muitos pacientes, não. Posso fazer uma pergunta, Dê? A Mônica. Oi, Mônica. Tudo bem, linda? Parabéns, Edmundo. Eu queria perguntar justamente, desculpa que eu entrei um pouquinho atrasada, não sei se você chegou a falar, que você pode escolher as variáveis, você escolhe o que você... Eu escutei, entendi que vocês colocaram lá, acho que isso é super promissor. A Marisa perguntou sobre a possibilidade de diminuir o fator confusional que a gente tem na elastografia pela atividade inflamatória, que também tem a ver com o que a Elze perguntou. Então, se vocês... Eu não sei como é que é o modelo, mas se talvez fosse escolhido coisas, né? Que fossem parâmetros mais de fibrose e parâmetros mais de atividade inflamatória, e isso for jogado numa fórmula, né? Talvez isso consiga ser separado, sim, e diminuir muito o bias que a gente tem hoje com a elastografia. Eu vim assistir porque eu estou encantada assim, com a possibilidade, né, do que isso pode trazer, Dea, mas eu não sei nada sobre isso. Então, não sei se você consegue escolher qual é o metabólito, qual é metabólito não, né? Qual é a substância ali que vai ser levada em consideração naquela fórmula que o computador vai calcular, entendeu? Sim, sim. Isso é possível, sim. Existe mais ou menos Mônica, tem mais ou menos um ritual, né, que os químicos fazem quando analisam esses dados quimiométricos. Eles sempre começam pelos modelos não supervisionados para ver se intrinsecamente já existe uma separação dos dois grupos
sem que você saiba o que está separando esses dois grupos, né? E, a partir daí, eles analisam se é necessário passar para um modelo supervisionado. E, nessa fase, eles fazem isso que eu falei para a Elze, eles escolhem eles pegam uma parte dos pacientes e formam um sistema a classificação deles. Então, a gente está estudando, vamos dizer, inflamatite autoimune. Então, a gente vai dizer para o computador: esse paciente tem atividade inflamatória alta, esse paciente tem atividade inflamatória baixa. A gente vai fornecer a informação de classe e vai usar esses pacientes para construir um modelo. A partir daí, a gente pega esse modelo e testa num outro número de pacientes, sem dizer a informação de classe deles, para ver se o modelo separa os dois grupos. É mais ou menos assim que funciona. Deixa eu repetir. Mônica. Fale, chefe, estou ouvindo. O sistema tenta identificar primeiro, o software tenta identificar pelos espectros quem tem uma doença e quem não tem, quem tem o que a gente pergunta e o que não tem. Se ele conseguir, ótimo, ele vai identificar quais são as substâncias que estão separando um grupo do outro e vai dizer, tá? Só que se ele não conseguir fazer isso, aí o modelo aí passa a ser supervisionado. A gente vai dizer ao sistema, ao software do computador: esse aqui tem hepatite autoimune, esse aqui não tem. E aí ele vai separar os dois grupos e ele vai ver quais são as características do espectro de quem tem hepatite autoimune e de quem não tem. E aí, com isso, ele cria um modelo para hepatite autoimune e para quem não tem hepatite autoimune. E aí, depois, a gente testa outras amostras sem ele saber, para ver se o modelo funcionou ou não. É mais ou menos isso. No início, a gente vê se o software, se a coisa é gritante, se a diferença, se ele consegue separar sem ser supervisionado, sem ele saber, o sistema saber quem tem uma doença e quem não tem. Se ele não conseguir, aí passa a ser supervisionado. Eu acho que parece super promissor a questão só de talvez lapidar, né, essa questão das informações a serem dadas e com relação a cada doença, com relação também à atividade, como você falou, que ele fala logo no início, né, se tem atividade inflamatória ou não, porque esse é o cuidado que a gente tem hoje com os métodos não invasivos outros, né? É a gente tentar, por exemplo, fugir de uma atividade inflamatória muito intensa para fazer, por exemplo, uma elastografia para ter um bias menor de atividade inflamatória. E acho que mesmo lá para o FIB4, então, acho que o caminho para esse método deve ser esse: refinar o momento da coleta também, provavelmente, mas tentar refinar para o computador, né, para o software. Não sei como é que vai ser isso, vocês que estão fazendo, mas acho que é muito, muito interessante se puder refinar mais que dados são esses que você está jogando ali, né, provavelmente. Porque aí vai ter substâncias que são mais importantes e outras. Ou seja, se a gente quer ver mais fibrose, ativação de célula de Ito, a gente sabe que a gente tem algumas coisas para procurar, ou para, né? Estou falando grosseiramente desculpa a ignorância, só para conjecturando. Uhum. Tem muita coisa ainda. Gama, uma pergunta aí para você. Não quer fazer uma pergunta? Quero só expressar a minha total ignorância no assunto. Aprendi bastante, fotografei todos os slides da doutora Andréa. Já tenho a sua tese impressa, vou estudar, e amanhã eu serei menos ignorante do que sou hoje. Mas achei fantástico, fantástico. É um mundo que minha cabeça dá um nó, meus neurônios estão aqui, entendeu? Todos embololados. Mas muito interessante. Esse é o Gama. Mas, Gama, todo mundo é assim no começo. Depois a gente vai aprendendo aos poucos. Na verdade... Amanhã ele está dando aula disso. Olha aí. Mas, assim, eu tenho muitas... Metabômica. Muitas limitações. Esse é um trabalho em parceria. Eu não sou química, então tem uma parte do trabalho que realmente eu não domino. Eu preciso da ajuda dos químicos para fazer. A gente está aprendendo aos pouquinhos, né? Está se familiarizando, mas é um trabalho conjunto, não é só dos médicos, é dos químicos também.
Janinha quer falar. Não, eu só queria perguntar para o professor Edmundo quando é que deixa de ser o começo. Porque o senhor falou no começo, é assim, então quando é que a gente sabe mais? O começo é para sempre. Oi, Léo. Dá um oi aí para a galera. Oi, Léozinho. Léo gostou, porque Léo, você trabalha com fibrose. Você gostou? Eu? É. Léo estava fazendo a janta. Eu cheguei agora, eu não assisti. Eu estou igual ao Silvio Santos. Eu não vi o filme, mas a minha filha viu e falou que é muito bom. Eu cheguei agora, desculpa, mas deve ter sido excelente. Conhecendo todos vocês aí. Então, depois você pede para a Janaína te contar, porque a sua opinião é importante para mim. Tá bom. Pode deixar. Eu entendi tudo, vou explicar para ele nos mínimos detalhes. Vamos todos Pessoal, dormir. Eu queria agradecer a oportunidade, em nome aqui de todo o grupo, por vocês permitirem a gente apresentar aí o caso e apresentar o material de André e tal. Para a gente é um prazer muito grande e a gente está sempre aprendendo com vocês todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado Nós você, que agradecemos, Ed. Obrigada, Foi gente. muito legal. Muito legal. Obrigada, Andréa. Parabéns, André. Obrigado a todo mundo. Parabéns. Vamos finalizar. Boa noite a todos. Até Boa noite. o ano que vem. Temos um caso bem legal também. Fiquem atentos ao convite. Bom. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada, Jô. Parabéns, boa noite. Obrigado, Fernanda. Nada que isso. Obrigado, Eunice. Obrigada, foi ótimo. Tá bem. Olha, eu aqui, filha marcada, Moniquinha, agradeço, Anice, Raul,